venha nos abençoar e que essa união. João capítulo 1, verso de número 29, agora sim, está certinho. Benção. Vamos juntos? Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero falar sobre esse Cordeiro nesta manhã, em rápidas palavras, nosso tempo está voando aqui. João, ele não tem dúvida. João, quando ele vê Jesus, esta é a primeira vez que ele o vê. Quando ele vê, ele não tem dúvida. Ele diz assim, de forma imediata, pública, segura, com veemência, ele diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é João? João foi o homem que teve a missão de preparar o caminho. Certa feita, os escribas, os fariseus perguntaram para ele: quem és tu? João capítulo 1 registra isso a partir do verso 29. Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: também não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Então João respondeu: eu sou a voz que clama. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele diz assim: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batiza se não és Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. E posteriormente João diz: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Foi isso que João disse acerca de Jesus. João fala acerca do ministério de Jesus. Quando ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, este que foi enviado para preparar o caminho, ele fala acerca do ministério de Jesus em primeiro lugar. E ele chama Jesus de Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, João diz. Nós lemos agora há pouco o Êxodo capítulo 12, quando lá na celebração da Páscoa, Deus dá as especificações para a celebração da Páscoa. E Deus diz claramente: é preciso ser um cordeiro sem defeito, é preciso ser um cordeiro macho, é preciso ser um cordeiro de 1 ano. E assim, quando ele foi imolado, seu sangue vocês passarão nos umbrais das portas, que desta forma, quando o anjo da morte passar e ver o sangue, ele saltará naquela casa. Esta é a Páscoa do Senhor. E agora João, quando vê Jesus, João diz assim: este é o Cordeiro. Este é o Cordeiro. Quando Jesus chama João de Cordeiro, João automaticamente diz assim: eu conheço o seu ministério, eu sei para que você veio ao mundo, e o seu ministério é o ministério do perdão através da sua própria morte. É isso que João quer dizer. O Cordeiro, o ministério do Cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano, é o ministério da morte.
Quando João chama Jesus de cordeiro, João diz assim: o seu ministério é ministério de morte. É curioso que quando nós então olhamos para o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, aquilo que paga o pecado é a morte. João está dizendo claramente que através da morte de Cristo nós obtivemos o nosso perdão. A Santa Ceia exemplifica muito bem isso, quando Jesus, com as suas próprias palavras em Mateus 26, diz assim: fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão ou beberdes deste cálice, anunciai a morte. Jesus sabia disso. Ele tinha convicção que o seu ministério era um ministério de morte, porque somente através da morte nós alcançaríamos o seu perdão. Em primeiro lugar, no ministério de Jesus, quando João diz assim: este é o Cordeiro de Deus, João está dizendo: o ministério dele é um ministério que é essencialmente de perdão através da sua própria morte. Mas em segundo e último lugar, João fala acerca do alcance. Vai até onde? É para quem? A morte de Cristo. Ele diz assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele mesmo falando acerca de Cristo, lá no seu capítulo 3, verso 16, todos nós conhecemos: porque Deus amou o mundo inteiro. Ele diz: Deus amou o mundo inteiro. E ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus suficiente para o mundo inteiro, mas eficaz para todo aquele que nele crê. Isso está em conformidade com a visão de João, agora o evangelista, não mais o Batista, quando ele lá exilado, isso está em Apocalipse 7, ele vê uma multidão inumerável, não se podia contar, e nessa multidão havia gente de todos os povos, línguas e raças, vestiduras brancas, ele chama essa grande multidão de multidão vitoriosa, aqueles que vieram da grande tribulação, e ele enxerga gente do mundo inteiro, mas ele enxerga aqueles que creram. Qual é o alcance da obra de Jesus, do ministério de Jesus? Meus irmãos, é para o mundo inteiro, é suficiente para o mundo inteiro, mas é eficaz na vida daqueles que creem. Tanto é que do mundo inteiro João vê gente de todos os povos, de todas as línguas e de todas as raças. Isso implica dizer que não interessa qual foi o seu pecado, não interessa o seu passado, não interessa qual é a sua etnia, qual é a sua classe social, não interessa de onde você vem. O que interessa é que se você crê com o coração e declarar, confessar com os seus lábios, Jesus abençoará a sua vida, mudará a sua história e será Páscoa para você também, porque estará selado no seu coração o sangue desse Cordeiro. Se você crê, glória a Deus, mais um foi alcançado pelo ministério da morte do Cordeiro. É preciso crer. E eu encerro nesta manhã, para alguns serão noite, eu encerro dizendo a você que
Nessa Páscoa, a maior bênção que nós temos é saber que este Cordeiro morreu, mas ao terceiro dia ele ressurgiu gloriosamente. Aleluia! Gloriosamente, soberanamente. Ele ressurgiu com poder e glória. E hoje esse Cordeiro está aqui no nosso meio. Na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 1:8, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui, é por isso que nós estamos aqui. Sabe, filho, filha, nós temos que tomar todos os nossos cuidados. Higienize sua mão, sempre. Use máscaras, né? Nós estamos usando, só uma exceção aqui na hora da ministração da palavra. Mas muito mais importante do que qualquer desses cuidados, muito mais importante, creia em Cristo Jesus e será salvo tu e a tua casa. Entregue a sua vida a Jesus, dia a dia, filhos, dia a dia. Entregue-se e permita que Ele tome as rédeas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Venha nos abençoar e que essa união